Bom dia, alunos do SEG, tudo bom? Eu espero que sim. Então, nós vamos dar continuidade nos assuntos que estão faltando para a primeira avaliação. Então, ficou pendente o assunto com vocês, o último assunto com vocês, inclusive, que é preposição. O que seria preposição? É uma palavra invariável. O que quer dizer isso? Que ela não precisa ir para o feminino, para o masculino, para o plural ou não. E ela estabelece uma relação entre dois termos numa oração, numa frase. Como, por exemplo, a palavra cadeira de madeira. Cadê a preposição? É o de. Ela estabelece uma relação entre a palavra, o substantivo cadeira e o substantivo que? Madeira. Então, quais são as principais preposições que a gente usa na língua portuguesa? Em, com, de, para, da. Então, a gente consegue observar que nós temos um exemplo aqui. Esse exemplo é: os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Cadê a preposição? O de. Está aí. Então, a preposição dela está exercendo uma relação entre a palavra amigo e João, entre a palavra modo e a palavra vestir, certo? Nós temos também um exemplo que as preposições, elas se juntam com outras palavras e assim elas podem o quê? Se tornar combinação ou contração. A combinação é quando essa preposição se junta com uma outra classe de palavras, podendo ser um artigo, às vezes um pronome, e não há perda. Quando não há perda de nenhuma letra, de nenhum fonema, a gente está diante de uma combinação. Os exemplos que nós temos aqui é a preposição a mais o artigo o, que se tornou ao. A mais o aos. Então, ele foi ao cinema. Então, a gente consegue ver que existe a junção de um artigo, de uma preposição, e mesmo assim não teve perda nenhuma. Foi o a que se juntou com o e se tornou ao, aos, né? Então, quando não há perda de nenhuma letra, de nenhum fonema, a gente está diante de uma combinação. Porém, às vezes as preposições elas se juntam com uma outra classe de palavras e existe uma perda de algum fonema. E aí nós chamamos de contração. Os exemplos que nós temos é de mais o, se torna dos. De mais as, das. Então, a gente consegue notar que de mais a, da, de mais as, das. Houve a perda de um fonema que é, no caso, se for de mais o, forma do. Então, o E some. Tu tira o O, acrescenta o E e acrescenta o O. Então, quando há essa perda de alguma letra, quando existe a junção entre a preposição e uma outra classe de palavras, a gente está diante de uma contração, ok? Aqui no livro didático de vocês, existe uma série de contrações e uma tabela. E ele tenta mostrar para vocês como é que essas contrações elas vieram a existir na língua portuguesa. Então, ele te dá o exemplo de palavras com crase, que é a junção de um pronome de um artigo, que forma o a craseado, aquele. Como se forma o do, que é a junção do de mais o dum, que é a junção do de mais o desse, que é a junção da preposição de mais o pronome esse, o no, que é a junção da preposição em mais o artigo o. Então, ele tenta mostrar para você como essas palavras formaram. Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos a esse quadro, leiam bastante ele e saiba que eu vou cobrar de vocês na atividade avaliativa e na prova de vocês esse assunto dessa forma, como se formam as palavras, ok? Então, já sabendo o que é uma preposição, que é essa palavra que une dois substantivos ou dois adjetivos e ele tem uma relação entre essas palavras, a gente vai fazer um exercício. Nesse exercício, você teria que ler um trecho de um livro, de um texto que nós já tínhamos lido na sala de aula, que é aquele texto que falava sobre as memórias, as lembranças.
mudanças. Então, ele está pedindo para você, nessa quarta questão, que você leia o texto, esse fragmento, e tente encontrar nele as contrações e diga como essas contrações foram formadas. Então, nós temos aqui o texto, eu vou dar uma lida com vocês, vamos juntos. Se você for assaltado no último dia de suas férias, certamente se lembrará delas de forma ruim, mesmo que antes tenha passado 15 dias maravilhosos na praia. É como em um filme, as reviravoltas do final são mais marcantes do que o restante da história. Então, na primeira frase, na primeira linha, você encontra lá na primeira oração, se você for assaltado no último dia das férias. Nós temos aí duas contrações. Por exemplo, como a palavra no foi formada? Pelo em mais o. Como é que a palavra das foi formada? Pela preposição de mais artigo as. Então, é isso que ele quer que você faça em todo o resto do texto. Você vai encontrar várias contrações e você vai marcá-las, escrevê-las e dizer como elas foram formadas. De que forma? Você pode fazer da forma que está na tabela. Coloca o de, o sinal de mais, o e assim vai, ok? Então, agora chega um momento em que, como a gente está falando de preposições, elas vão também ter relações com os verbos. Então, alguns verbos exigem as preposições próximas dele, que são os verbos que indicam o movimento, que é o verbo ir, vir, partir e chegar. Esses verbos nós usamos as preposições coladinhas nele. Olha como nós temos o exemplo aqui. Essas preposições elas podem indicar o quê? Destino, origem ou a permanência de alguém em algum lugar. Nós falamos muito errado no dia a dia. Por exemplo, vou a São Paulo. A gente nunca fala assim, eu vou para São Paulo. Nós falamos dessa forma, não é? Pois é, mas é errônea, porque a forma correta é vou a São Paulo. Então, ele está te mostrando quais as preposições que você usa quando você encontrar esses verbos que indicam o movimento. Então, olha só, eu vou a São Paulo. O que ele está mostrando? O destino em que tu vai. Então, essa preposição a, ela tem o quê? A função de indicar destino. Vim de Recife. Olha, o lugar de onde tu veio, a tua origem. Então, o de indica o quê? A origem. Então, vou para Belém. Está mostrando o quê? O destino que tu vai e a permanência que tu vai, como se tu fosse e fosse ficar lá, ok? Então, na quinta questão que nós temos, que é a última, ele pede para você ler todas essas frases aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases, e tentar colocar corretamente. Então, lembrando vocês que diante dos verbos que indicam movimento, você vai usar essas preposições aqui. Por exemplo, no fim do ano, Leonardo pensa em ir a Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro ou para Rio de Janeiro? Está mostrando destino, né? Então, seria o quê? Ele pensa em ir para Rio de Janeiro. Porque se você colocar ou pode ser a Rio de Janeiro, olha, não é verdade? Então, ele pensa em ir a Rio de Janeiro, não para o Rio de Janeiro. Então, você vai ler as frases e tentar colocar de maneira correta. Outra que a gente fala muito erradamente é: você não quer ir comigo pro cinema? A gente fala pro cinema, né? Mas o correto é: você não quer ir comigo ao cinema? Então, essa aula também é para você saber usar os pronomes depois do verbo. Qual pronome você usar? Então, a forma que a gente fala no nosso dia a dia está bem longe de ser a forma correta, né? Então, usar as preposições deixa a fala bem mais curta, a escrita bem mais correta. Então, vamos estudar e vamos entender mais qual a função que as preposições têm quando elas encontram os verbos, ok? Gente, então a aula é essa. Espero que vocês tenham entendido o que é preposição, quais são as principais preposições que eu falei para vocês, que é o de, o em, o para, e que existem contrações, que é quando a preposição se junta e há uma perda de alguma letra, é a contração, e quando não há perda é o quê? A combinação. Mostrei para vocês também quais as preposições que nós devemos usar antes dos verbos que indicam o movimento, que é o verbo ir, vir, chegar, ok? Então,
Bons estudos, resolvam as atividades, termine de fazer os exercícios. Eu deixei os exercícios para vocês fazerem em casa também antes de começar essa quarentena. Eu espero que vocês estejam bem. Lavem as mãos, não saiam muito, evitem aglomerações e sigam as recomendações médicas, ok? Tchau, beijo.